Vamos então comentar rapidamente, como de modo introdutório, o capítulo 7 do mal-estar na civilização de Freud, ou o mal-estar na cultura, que seria a tradução mais correta. Estávamos até então, no capítulo 6, uma espécie de definição da pulsão de morte como um princípio, mas ainda assim que só se apresenta em pulsões específicas, em impulsos. Há uma possibilidade de leitura da introdução da pulsão de morte, do além do princípio do prazer, como uma espécie de guinada tão grande em Freud, que pulsão já significaria algo meio por si só autônomo, um movimento em direção ao pior e o outro ao melhor. Eu prefiro que a gente pense que abandonar a teoria das pulsões que ele construiu até então seria absurdo e pensar então que essa dualidade nova, fundamental, entre uma espécie de grande movimento em direção à dissolução, ruptura, e outro em direção à conservação, então um chamado de morte e outro de vida, são maneiras de ler os diferentes e múltiplos impulsos que o sujeito apresenta, que o ser humano apresenta, tem, pelo próprio polimorfismo das suas possibilidades de satisfação. As possibilidades de satisfação são definidas pelos encontros, pelas experiências de encontro com os cuidadores, com a vida, e elas vão fazendo fixações múltiplas. Algumas vão no sentido da conservação, algumas quando exercidas, quando esses impulsos são exercidos, vão no sentido da conservação de unidades maiores, do eu, para começar, e agregados, e outras vão no sentido da ruptura, da destruição. A gente viu no capítulo 6 que essa desfazer laços e destruição não é igual à agressividade. Para a agressividade é preciso que esse impulso esteja voltado para um objeto concreto, um objeto específico. E para que pode ser também voltado para objetos mais vagos, como o próprio tecido social. Eu posso querer desmontar tudo quanto é comunidade, não necessariamente será agressividade. E por aí vai. Então é muito importante distinguir a pulsão de morte da agressividade. A gente já viu isso nas frases que concluem o capítulo 6. Aqui no capítulo 7, ele vai começar perguntando, eu vou ter uma primeira hipótese da diferença entre o homem e o animal, e a seguir, no segundo parágrafo, ele vai para o ponto que interessa, que é o surgimento do superior. Sim, como fazer? O problema é simples. Como fazer para fazer com que uma sociedade se mantenha buscando sua própria conservação? Porque uma sociedade busca isso. O laço social, uma comunidade busca se manter. Precisa de coesão. Como fazer para que uma sociedade tenha essa coesão quando os seus indivíduos, agora pela tese freudiana, seus indivíduos, eles trabalham um tanto pela coesão e um tanto pela dispersão? Se nós somos movidos por forças sempre antagônicas nesse sentido, mas jamais separadas completamente. Então, se eu tenho impulsos que vão num sentido, impulsos que vão no outro, se a nossa vida é uma luta de gigantes, como falou Freud para concluir o capítulo 6, desses dois grandes tipos de impulso, como é que isso vai funcionar dentro de uma sociedade a qual precisa de, ao contrário, estabilidade? A sociedade fica com tudo que é pulsão de vida, explicitamente. E tudo que é pulsão de morte vai ficar lateral, marginal, recalcado, não vai aparecer. Por isso que Freud vai dizer, é difícil ver, porque as manifestações de Eros são ruidosas. As de Thanatos são obscuras. Obscuras porque o mundo as obscurece. Faz a gente acreditar, por exemplo, que elas não fazem parte da gente. É um acidente. Que se eu quero ruptura, se eu quero destruição, é porque me ensinaram mal. Que a minha tendência natural é ser gregário, comunitário e pacífico. É exatamente isso que Freud vai totalmente contra. Com a sua teoria desse dualismo pulsional, pulsão de ligação e pulsão de desligamento. Como as grandes bases da subjetividade. Então agora não é bem assim. A sociedade precisa que a gente acredite que somos gregários e pacíficos, buscando o bem geral. Freud propõe, a partir da sua experiência clínica, generalizar o que ele encontra na sua prática. Ele encontra na sua prática aqueles que são perdidos entre diferentes conflitos e tensões. Em vez de dizer que eles são os doentes, eles se afastaram do rebanho, ele diz o rebanho é uma criação, é o sonho que as nossas babás nos contam. É assim que ele termina. Então, agora aparece o paradoxo que eu estou tentando para introduzir, que ele introduz no segundo parágrafo. Como é que, então, as pessoas vão viver em comunidade com essas pulsões?
muitas coisas acontecem, muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, elas vão ser exercidas sublimatoriamente, eu vou fazer violências, mas para criações. Eu posso fazer também com paradoxos de quando eu estou fazendo algumas coisas que para mim é violência, para o social não é. Eu posso viver essas experiências na margem, eu posso viver em situações ritualizadas de esportes de luta, por exemplo, ou em guerras com o inimigo, também são muitas. E Freud vai dar atenção para uma que ele considera dessas possibilidades de, digamos, destinos da pulsão de morte, a mais básica. Além desse leque todo de possibilidades, há uma outra, que é fundamental também, é que essa agressão, vamos chamar de agressão, né? Essa violência, essa ideia de vamos para o pau, vamos para o pior desses impulsos, pior com relação à sociedade. Então, essa ideia de vamos para o pior, ela pode ser introjetada, como ele diz. Essa agressão pode se voltar, isso ele diz nesse segundo parágrafo, interiorizada, mandada de volta à sua origem. Então, em vez de agredir alguma coisa, em vez de romper alguma coisa, em vez de, por exemplo, separar dois, isso volta para mim, e eu quero separar alguma coisa em mim. Em vez de destruir alguma coisa, eu quero destruir em mim. Então, essa agressão volta para o eu, dirigida contra o próprio eu. Ali, ela é assumida por uma parcela do eu que se opõe ao restante. Então, vai se diferenciar uma parcela do eu que vai assumir essa agressão contra o eu. Que eu é esse contra o qual será voltada a agressão? O eu social. O eu que está bem na comunidade. Lembre, porque a violência é voltada em direção à destruição da comunidade. Ela se volta para o eu, então essa ideia de destruição vai se voltar para o eu que está em consonância com a sociedade. E essa violência, na verdade não é, os objetivos não serão os mesmos, mas a carga de violência vai ter como objeto o próprio eu. Então, não é nada light. Não é, e ele diz, a partir daí, ele vai chamar isso de super-eu. Essa parte do eu que se desenvolve, recebendo a agressão que seria para destruir alguma coisa, vai ser agredido o próprio eu. Dirigida como o próprio eu. E ele diz, então é como uma consciência moral, e Freud coloca entre aspas a consciência moral, porque vocês veem que não é um grilo falante. Não é alguém dizendo abstratamente o que é melhor para se fazer. É alguém dizendo, isso você não pode fazer. E esse não, ele vem com toda a carga da violência que esse eu endereçava para algum objeto externo. Então, é uma tensão agressiva. Ele diz, a mesma agressão severa que este eu teria gostado de satisfazer à custa de outros indivíduos será voltada para ele. Chamamos de consciência de culpa, e esse é o ponto fundamental. Primeiro, não é consciência moral no sentido do grilo falante. Depois, o que ele chama de consciência de culpa. Chamamos de consciência de culpa a tensão entre esse super-eu severo e o eu submetido a ele. Tensão. Consciência de culpa não é que pena, que feio que eu sou, me perdoa, Senhor. Isso é uma maneira de trabalhar essa tensão, de resolver essa tensão. A tensão de base é uma violência contra o próprio eu, do qual o eu não pode fugir. Porque quanto mais ele tenta ser bom, mais ele não exerce a pulsão de morte que ele precisa exercer, mais isso volta sobre ele. É uma questão econômica para se entender esse paradoxo. É um paradoxo do qual Freud vai dizer adiante. Ele vai dizer, existe um paradoxo, nós não pensamos como psicólogo, como ele fala, porque nós funcionamos do ponto de vista econômico também. E a gente parte do princípio que é uma dualidade fundamental. Então, sempre que eu não exercer minha pulsão agressiva, vou chamar de agressiva, a gente já sabe que não é só isso, não é bem isso. Mas sempre que eu exercer minha pulsão destrutiva, que eu não exercer minha pulsão destrutiva, a carga disso vai se voltar contra mim mesmo. Então, quanto menos pecador eu for, mais eu me sinto péssimo, mais eu me maltrato. Quanto menos eu trabalhar na direção do contrário ao laço, mais eu vou achar que estou trabalhando muito contra o laço, eu preciso me castigar, me penitenciar. É essa necessidade de punição que Freud vai dizer. Então, cuidado. Sentimento de culpa para Freud não é eu me sentir culpado. Sentimento de culpa é eu me sentir péssimo. Precisar buscar uma coisa ruim sobre mim, porque eu não consegui, não pude exercer essa coisa ruim sobre outros. É bem paradoxal. Não é eu tenho raiva de alguém e agora eu tenho raiva de mim. Eu tenho raiva de alguém, não exerço, e essa carga se exerce contra mim. É um pouco isso. A raiva que eu não gasto em alguém, eu gasto em mim. E quanto mais bonzinho eu for, mais raivoso de mim serei. Esse é o paradoxo do super-eu, o que Freud vai tratar longamente mais adiante. Aqui eu só quero marcar como introdução
esse paradoxo para a gente entender que sentimento de culpa, como ele define, inclusive ele vai dizer sentimento de culpa inconsciente, para não dizer que é quando a gente sente culpa. Tá? Schuldgefühl não é exatamente um sentimento de eu sou errado e eu quero me corrigir. É uma mais necessidade de punição nos termos daqui do Freud. E ele diz, logo a seguir, o sentimento de culpa é diferente do habitual entre os psicólogos. Tá? Primeiro porque ele funciona na base da tensão, da necessidade de agressão, e assim a cultura domina a perigosa agressividade do indivíduo à medida em que o enfraquece, desarma, mas ao mesmo tempo está sempre atacando e vigiando de uma extendência interior. E aqui a bela metáfora, do mesmo modo que uma tropa de ocupação na cidade conquistada. Então, o super-eu é essa tropa de ocupação, e quanto mais essa cidade for benéfica, boazinha, mais essa tropa será dura com ela. Não podemos esmorecer. E o sentimento de culpa não é psicológico, ele é estrutural, como diria, dinâmico, como nos termos de Freud. É uma tensão entre entidades e lugares da vida da pessoa, sempre muito carregada. Duas coisas a mais, lembrem, ele vai dizer isso adiante, essa consciência moral então é feita de uma espécie de necessidade de punição, que é como ele vai chamar o sentimento inconsciente de culpa, que corresponde às necessidades sociais. Depois, a seguir, ele vai dizer o paradoxo disso, como eu já antecipei, e vai dizer também que não há nenhum julgamento de bem ou mal nisso tudo. Como se a existência de um discernimento original, natural, por assim dizer, entre o bem e o mal deve ser recusada. Essa é a frase de Freud. Vocês viram mesmo que é o que a sociedade propuser como comunitário que será visto como mal quando se exerce a pulsão de separação deste comunitário. O mal é sempre o que desagrega o laço. É assim que a sociedade vai entender. Não quer dizer que o que desagrega o laço eu serei mal em si, em mim mesmo. Eu serei mal porque se eu exercer essas pulsões eu vou ser tido como mal pelo super-eu, que é o subsidiário da comunidade. Se eu não exerço a minha pulsão desagregadora, eu exerço violentamente contra mim mesmo. Então não há nada na pulsão em si que seja má nem boa. Apenas a ideia de agregação é vista pela comunidade como boa e por isso todos os impulsos meus de desagregação tenderão a ser vistos como mal. É claro que isso tudo se cruza e nem sempre é assim, mas é para a ideia geral. E por último, outro ponto fundamental que ele vai dizer bem mais adiante, então ele vai falar da origem disso tudo, uma espécie de desamparo do homem, que ele não tem nem bem nem mal, ele precisa passar pelo outro para encontrar o que é coletivo e o que é só dele, o que é dele contra o coletivo, está na página seguinte. E por último, vai dizer que sentimento, aí vem o paradoxo do super-eu, e por último ele vai dizer que é a própria renúncia ao impulso que alimenta o paradoxo, ele vai dizendo a seguir, e o que vai dizer importante é que a consciência moral, num parágrafo mais adiante, é o resultado da renúncia, ou é a renúncia que cria a consciência moral? É a consciência moral que é resultado da renúncia. A renúncia que cria a consciência moral. Não é a consciência moral desce para mim como alguma coisa. É uma escolha, é um jogo de forças. Essa passagem, o que importa é isso. Não é de Deus vem para mim o que é o bem e o mal. De fora vem uma exigência violenta de renúncia que foi alimentada pela renúncia. Esse é o jogo que o Freud vai tentar explicar. Quando a sociedade me impede de exercer uma pulsão desagregadora, quando a autoridade externa, como ele vai falar, e se eu renuncio a isso agora eu tenho uma carga que você volta contra mim para mais e mais renúncias. Então a consciência moral é um jogo de satisfação a qual eu renuncio. A consciência moral não é eu aceitar que é melhor não fazer. Sim, mas a consciência moral é eu inibir uma descarga e transferir a carga para outro lugar. Então, se o super-eu tem seus valores alimentados pela renúncia da transgressão a esses valores. Não é quando eu renuncio porque eu estou abrindo mão da carga. Ao contrário, quando eu renuncio, eu estou descarregando. Só que eu estou descarregando contra mim mesmo. Esse é um jogo para fazer com que, ao final, eu não descarrego nos impulsos contrários à sociedade. Mas eu pago um preço de um sofrimento, um sentimento de culpa inconsciente, uma sensação de estar fazendo errado sempre. E ele vai generalizar isso no final, dizendo
talvez não haja outro jeito de estar em sociedade a não ser assim. A severidade do super-eu vai variar demasiadamente, vai ser mediada pela autoridade parental, que vai introduzir o super-eu, né? E isso pode ir de várias maneiras. Então ele mostra também, comenta como não é porque a educação branda que vai dar em alguém que tem um super-eu brando, nem ao contrário, um super-eu forte, uma educação rígida que vai dar um super-eu forte. Muitas coisas entram em jogo, mas o importante é que o super-eu, o valor moral que o super-eu traz, a consciência moral, como Freud vai usar quase sempre em aspas, ela não é em si uma consciência moral. Ela é apenas um jogo de renúncias, por um lado, e de descargas por outro, que produz alguém que exteriormente, comunitariamente e conscientemente, ele é moral. Ele não faz o mal. Mas uma parte dele continua querendo fazer o mal e pode ser disciplinada pelo super-eu, pode também, sempre vai descarregar em algum lugar. A gente trabalhará esse capítulo 7. Peço a vocês que leiam e que a gente na quinta-feira possa tirar as nossas dúvidas juntos.